Eu sou da Shell Energy. A Shell Energy é uma empresa do grupo Shell. E hoje a gente veio falar um pouco do projeto de biometano que a Shell tem e está construindo para as usinas. E para falar um pouco sobre esse projeto, vou convidar a Carolina Banting, Head de Originação da Shell Energy, que vai poder compartilhar um pouco, não somente de tudo que a gente tem construído nos últimos 3 anos no Brasil em biometano, mas também poder compartilhar um pouco do nosso objetivo futuro com as usinas de cana-de-açúcar e etanol do Brasil. Então, por favor, Carolina, deixo agora com você esse papel mais fácil. Então... Obrigada, pessoal. Obrigada, Taka. Olha, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a FenaSucro pela oportunidade de palestrar na maior feira de bioenergia do Brasil. Né? É uma honra estar aqui hoje, diante de um público tão qualificado e um evento que reflete o enorme potencial do setor de bioenergia, onde a Shell enxerga grandes oportunidades para inovação e sustentabilidade. Nos próximos 30 minutos, nós vamos falar sobre o papel da Shell no setor de gás e energia. Vamos destacar projetos como a Marlim Azul e depois mergulharemos no biometano, seu panorama, potencial e futuro, conectando tudo ao modelo de negócios da própria Shell Energy. A Shell já tem mais de 110 anos de experiência aqui no Brasil. A gente começou na distribuição de combustíveis, mas eu imagino que esse público já conhece essa história muito bem. Então eu quero aproveitar para contar sobre outro lado da Shell, que talvez vocês tenham tido menos contato, que é a nossa comercializadora, a Shell Energy. Ela é uma empresa 100% Shell, que comercializa gás e energia elétrica no país. Nós somos uma empresa de energia integrada e nós estamos atuando nos mercados de gás e eletricidade. E esse é um diferencial muito importante da empresa, porque ao trabalhar nas duas commodities, a gente consegue explorar as sinergias entre eles. Sinergias, inclusive, que a gente identifica na própria cadeia do biometano. A nossa comercializadora abriu em 2017. A gente focou no setor elétrico no início. A empresa trabalha com o trading direcional, comprando e vendendo energia elétrica, tanto convencional quanto incentivada. A gente foca no gerenciamento de risco. E mais recentemente, começamos a oferecer produtos estruturados, como pré-pagamento, tanto para clientes industriais quanto geradores, inclusive esses que buscam o retrofit de caldeiras. A Shell é a segunda maior produtora de gás no Brasil, a maior produtora independente. Nós fomos pioneiros no mercado de gás e fomos fundamentais para a abertura desse mercado também. Quebramos o monopólio, vendendo o primeiro gás do pré-sal, vindo de uma multinacional, para uma distribuidora. Também fomos os primeiros a venderem gás no mercado livre. E os primeiros a criarem um produto para o mercado de curto prazo, que antes não existia, pois era um mercado de penalidades. Quando alguém precisava de mais gás, pagava mais por ele. Quando alguém tinha gás sobrando, pagava a multa de novo. E quem tinha um déficit, pagava outra multa. Essa criação do mercado de curto prazo foi muito importante justamente para aumentar a eficiência do mercado e aumentar a sua liquidez. Com isso, pudemos oferecer novos produtos, contribuindo ao crescimento e à liquidez do mercado, tanto oferecendo produtos com uma precificação diferente, modelos de volume de entrega diferente e contratos.
A gente está presente nas 3 malhas principais de transporte aqui do Brasil e somos um dos maiores fornecedores de gás natural liquefeito no mundo, tendo o portfólio mais diverso para o Brasil, que é um mercado aqui na Bacia Atlântica. Essa capilaridade, aliada à nossa expertise em commodities e o gerenciamento de riscos, é essencial para aumentar a competitividade do biometano. Um exemplo disso é a nossa participação na Marlim Azul, que é a primeira térmica a usar gás do pré-sal. O projeto demonstra a sinergia que encontramos nos 2 mercados. Soluções que até hoje nenhuma outra produtora conseguiu replicar e que, de novo, tem várias sinergias com o mercado de biometano. Afinal, conseguimos alavancar o nosso portfólio para oferecer um gás flexível com um perfil sazonal. Acho que vocês já ouviram essa história antes. O projeto também tem um aspecto ambiental muito importante. A turbina tem aproximadamente o dobro da eficiência energética líquida estimada, que é a média da frota de térmicas aqui no Brasil. E falando em produto ambiental, vamos falar aqui do Segob, né? A Shell já comercializa produtos ambientais pelo globo. E aqui no Brasil, conforme a regulamentação do Segob vai ficando mais definida, nós também pretendemos comprar e vender este produto. Enquanto isso, estamos montando um pipeline de suprimento, fechando contratos de compra de biometano. Agora, vamos explorar o biometano em si, conectando a nossa experiência no gás. O biogás é o gás bruto, obtido da decomposição biológica de resíduos orgânicos, como a vinhaça. O biometano surge da purificação desse gás, que remove impurezas e separa o dióxido de carbono. Ao fazer esse upgrade, o biometano passa a atender às especificações da ANP. E esse é um fator muito importante, porque, de repente, o biometano se torna intercambiável com o gás natural e pode ser absorvido nessa cadeia. E é esse potencial que nos anima como a Shell. A produção de biogás no Brasil já cresceu 87% na última década. O setor sucroenergético é responsável por 10% do volume total nacional, mas ele utiliza somente 5% da vinhaça e torta de filtro, segundo a EPE. Enquanto 74% do volume do biogás vem de aterros sanitários. Isso porque os aterros estão próximos do grid, exigem menos investimento e têm uma logística facilitada. Mas o maior potencial está justamente nas usinas de cana-de-açúcar, especialmente no estado de São Paulo. E é por isso que estamos aqui, né? A Shell trabalha com vários parceiros e distribuidores para trazer o gás para o mercado. Alguns modelos incluem o próprio autoconsumo do gás, a injeção em redes, GNV e Mercado Livre. O modelo mais simples é justamente o autoconsumo em usinas. Elas usam o biometano localmente e conseguem reduzir seus custos com essa produção. O desafio deste modelo é que ele é limitado à demanda interna da usina e requer um investimento no CAPEX dos biodigestores. Mas podemos ver isso de uma forma mais integrada, buscando justamente investir numa térmica, que a gente fez com a Marlim Azul, explorando essas sinergias energéticas. Outra alternativa
é a injeção nas malhas de transporte, como a TBG, e as malhas de distribuição, como a da Necta. Isso exige a construção de novos gasodutos, tá? Conectando essas usinas à malha. Outra alternativa, se não tiver escala suficiente para justificar um investimento desses, inclui a compressão ou a liquefação do gás, que será transportado via caminhão para um ponto de reinjeção ou de regasificação. A vantagem é que a gente consegue aproveitar a infraestrutura existente das malhas de transporte. O desafio, no entanto, é conseguir escala suficiente para viabilizar o investimento conectando a usina a esse modal de transporte. Então, qual que é o diferencial da Shell, né, nesse modelo? Como eu falei, já somos pioneiros no mercado de gás. Nós temos um portfólio de venda de gás muito grande aqui, tanto no mercado livre, no mercado regulado para distribuidoras e para termoelétricas. A gente já vende nosso gás no estado de São Paulo. Nós também vendemos o gás pelo Brasil todo. Dessa forma, a gente consegue superar um dos maiores desafios e desvantagens do biometano, o seu perfil sazonal. Ao absorver este gás no nosso portfólio, conseguimos oferecer um perfil mais flat para nossos consumidores que tendem a ter um consumo anualizado, trazendo mais competitividade e trazendo o biometano para o mercado nacional. Então, como faremos isso? O modelo que a gente vai apresentar de negócio da Shell Energy hoje para o biometano foca na comercialização, projetos individualizados e rentabilidade para todos. Como discutimos com os nossos parceiros mais cedo, o nosso modelo é um de ganha-ganha, porque a gente busca contratos e parcerias de mais longo prazo e, para isso, o modelo precisa ser sustentável. Nós identificamos o potencial do biometano provavelmente muito antes de outros produtores de gás aqui no Brasil. Inclusive, a gente vê isso como uma oportunidade, coisa que talvez nem todos os produtores tenham a mesma perspectiva. Nós iniciamos o projeto em 2022 e a operação da planta piloto começou faz uns 12 meses. Os nossos parceiros já têm resultados consolidados na estabilização da molécula do biometano. O projeto usa tecnologia da Shell para produzir o gás natural renovável. O projeto também já iniciou o processo de construção de 3 plantas, que vêm de empresas diferentes e que juntas somarão 300 mil metros cúbicos dia até o final da década. Este modelo mostra a importância de como nós vamos conseguir a escala que buscamos e a diversificação do portfólio também, e o nosso modelo de hub, que agrega o biometano numa escala suficiente para torná-la competitiva para vender no mercado de gás do Brasil. Outro aspecto importante de como trabalhamos com o biometano é essa abordagem individualizada. Para isso, a gente não tem uma preferência em relação a qual modal de entrega vamos usar. Somos agnósticos. O ponto principal é justamente qual que é o modelo mais competitivo para chegar ao mercado. Queremos ser competitivos e atrativos para os clientes industriais. Para isso, a gente trabalha tanto com gasoduto de distribuição, gasoduto de transporte e o modelo rodoviário. Então, a gente construiu um modelo que é bem flexível, que é fundamental e, portanto, conseguimos trabalhar com qualquer tipo de modal. Outro diferencial da companhia é o lado de tecnologia. Inclusive, o diretor aqui de P&D estava logo aqui na primeira fila, para aqueles que querem conhecê-lo. O trabalho com o grupo de projeto e desenvolvimento da Shell está buscando tecnologias novas para aumentar a produção do gás,
junto aos nossos parceiros e impulsionar o mercado, né? Novamente, essa questão de escala e eficiência será fundamental para reduzir o custo unitário do gás e para conseguir a escala que precisamos para sermos competitivos. Então, esse projeto é um exemplo do que a gente está buscando, né? Das usinas de cana-de-açúcar e etanol. E é justamente porque estamos aqui na FenaSucro buscando parceiros nessa aventura e conseguir a escala que estamos vendo que é possível e é o potencial aqui em São Paulo. Então, como faremos isso? Primeiro, a gente tem uma abordagem individualizada. Não tem um one size fits all. A gente busca usinas com gerenciamento robusto, tá? Que tenham a possibilidade de ter escala ou de uma forma individual ou pela localização em que ela se encontra para conseguir essa escala com outras usinas próximas. A Shell é regida pelas leis e normas de compliance mais rigorosas do mundo. E a gente leva isso muito a sério. Alguns dos nossos parceiros e clientes se assustam com a quantidade de informação que a gente pede. Coisas normais, como a estrutura societária, e aqui já falando sim, é verdade, mas trabalhamos buscando a estrutura societária, reports aqui financeiros. Algumas vezes eu brinco, a gente pede até o DNA da avó das pessoas, porque a gente está buscando tanta informação que as pessoas ficam constrangidas, mas tudo isso é necessário para garantir a robustez e uma parceria duradoura. E falando em parceria duradoura, a gente realmente pensa na questão do longo prazo. Trabalhamos no horizonte de mais de 10 anos. A gente está aqui há mais de 110. E parte desse sucesso é essa visão de longo prazo no país. Outro aspecto é o fato que somos comercializadores, tá? Quem define o preço é o mercado, não é a Shell. Mas a vantagem é que nós somos market makers. Estamos em ambas as pontas. Queremos comprar e queremos vender o biometano. E isso contribui à liquidez dessa commodity e, eventualmente, ao crescimento dele também. A planta de biometano hoje é um laboratório para a companhia. Nós focamos muito na questão da produtividade. A nossa solução tecnológica e a dos nossos parceiros assegura índices de produtividade bem elevados, né? A gente está investindo na pesquisa, porque isso aqui vai ser fundamental e um diferencial para o biometano. E aí vem um ponto importante, provavelmente um dos pontos mais interessantes aqui para vários usineiros e possíveis parceiros. O usineiro não precisa fazer o investimento neste projeto. Quem faz o investimento é justamente o nosso parceiro, que investe na construção e na operação das plantas. O objetivo da Shell é comprar este gás dos nossos parceiros, em parceria também com os usineiros, para trazê-lo ao mercado. Eventualmente, poderíamos ser os maiores comercializadores de biometano no país. Também podemos trabalhar, como a gente já falou, com modelos que aumentam a eficiência da própria usina. Seja por um projeto onde o combustível pode ser entregue com o gás natural, ou então procurando outras formas de aumentar a eficiência dessa planta, como vapor, retrofit, entre outros aspectos que a gente tem estudado com os usineiros e nossos parceiros. Um ponto interessante da Shell é que a gente está trabalhando com a cadeia integrada. Então, a gente pode vender gás e energia das plantas e das usinas, podemos comprar o biometano e podemos buscar outras formas em que esses commodities trabalham de uma forma que entrega uma sinergia maior para o projeto. E, portanto, ao explorar essa sinergia, contribuímos à eficiência dessa cadeia. Portanto, se vocês têm interesse, querem saber mais, por favor, nos busquem. Temos um stand logo aqui na frente, com várias pessoas muito simpáticas, querendo conversar com vocês sobre oportunidades aqui no mercado de biometano. Muito obrigada!
Bom, eu vou tomar apenas alguns minutos de vocês. Carolina, pode ficar sentada. Agora é hora das perguntas difíceis, né? Fiquem à vontade para poder fazer perguntas aqui para gente. Bom, é bem difícil falar da Shell, né? Porque todo mundo aqui no mundo sucro-alcooleiro lembra, e essa é uma pergunta que colocaram aqui, lembram da Raízen, né? Então essa é a primeira pergunta que veio aqui. Oi, tudo bem? Vocês são da Raízen? Olha, essa é a pergunta que eu mais recebo. E a resposta fica a mesma, não. Né? A Shell Energy é 100% Shell, é uma comercializadora da empresa, onde a Raízen é uma joint venture entre a Cosan e a Shell. Tá? Elas são empresas distintas e não têm nenhum tipo de sobreposição, são completamente independentes. Então, se você for falar com a Raízen, você não está falando comigo ou com a minha equipe, então vem falar com a gente também. Uma outra pergunta que veio aqui pra gente peraí, eu não entendi muito bem. A gente não tem nenhum investimento, é isso? A gente não tem que investir nada, não tem que botar nenhum... Porque geralmente, para quem conhece o mundo sucro-alcooleiro, né, qualquer tipo de ação aqui ou negócio, você tem um investimento, né? Então você não tem que investir em nada. Não. O modelo realmente é um que busca maiores sinergias com essa cadeia. Então, a gente, ou os nossos parceiros, compram a vinhaça, eles alugam o terreno, eles investem no CAPEX e na operação da produção do biometano. A Shell entra com a sua marca e seu crédito, comprando gás e trazendo ele para o mercado nacional. Outra pergunta aqui que foi na parte de energia elétrica, né? A gente fala de geração de energia, né? Acho que no mercado do usineiro a geração de energia já é muito comum, né? Mas o que seria essa geração de energia, essa parceria com a energia elétrica que vocês comentaram? Porque parece que a apresentação ele fala assim, muito interessante o biometano, mas o que se trata essa energia elétrica que vocês estão falando? Algo que já existe na minha usina? Olha, a gente trabalha com diferentes modelos. Se já existe na sua usina, temos interesse em comprá-la. Nesse caso, a gente pode adotar dois modelos. Um, que dependendo da sua estrutura, pode ser um retrofit da caldeira, ou então pode ser até mesmo um pré-pagamento, ou na verdade, né, um pré-pagamento para comprar essa energia por um período de 1 a 5 anos, dependendo. Além disso, a gente busca entender quais são, talvez, ineficiências na sua cadeia, digamos, um vapor que não está sendo usado, para integrá-lo à cadeia energética do projeto. Tem perguntas aqui que é bem difícil de a gente poder responder, tá? A tecnologia de processo é da própria Shell, é de parcerias como Geoenergética, CBGás. O que é essa tecnologia? Assine o contrato comigo que eu te falo. Não, mas, além disso, é um diferencial. Temos tecnologias da Shell que vêm de joint ventures da Shell a níveis globais. Tem a utilização dessa tecnologia pelos nossos parceiros, que hoje é um investimento intelectual, proprietário, né? E muitas vezes é uma tecnologia que já está disponível no mercado. A última tranche é uma tecnologia que vem em parceria com universidades aqui no Brasil para aumentar a produção do gás, mas essa também tem um aspecto confidencial, mas é uma que nos anima bastante. Tem uma pergunta aqui do mundo do gás natural, né? A gente veio do mundo do gás natural, sabe os nomezinhos das empresas. A Shell tem parceria com a TAG. Quem constrói os gasodutos seria a própria Shell? A Shell não constrói gasodutos. A gente tem uma visão de gasodutos. Não. O que acontece? Precisamos conectar o gás ao mercado. A Shell realmente foca na comercialização. Mas para isso já temos atores que estão focando na malha de transporte. São Paulo, por exemplo, já temos a distribuidora, a Necta, que pode conectar a usina à malha de distribuição. Ou então podemos trabalhar com um parceiro que
pode ou comprimir ou liquefazer o gás e trazer o gás para o hub, ou um ponto de reinjeção. Este ponto pode estar ou na Necta ou na TBG, por exemplo, que também está muito próximo às várias usinas aqui. TBG sendo a malha de transportação do gás. Tem uma pergunta aqui sobre tecnologia e tudo mais, acho que já foi respondida, mas a outra pergunta é vinhaça, torta de filtro ou é outro resíduo? Essa é uma boa pergunta. Hoje, nosso piloto trabalha com vinhaça. Mas estamos estudando outros resíduos para ver como é que isso aqui pode aumentar a eficiência do projeto. Só que hoje o projeto foca na vinhaça mesmo. Tem perguntas muito individuais aqui, né? Então, por exemplo, está perguntando assim, qual é o critério de seleção da usina? Minha usina, ela tem algum problema financeiro e talvez ela não passaria no crivo. Qual é o critério assim, que existe? Olha, a gente busca realmente um gerenciamento robusto da usina e da produção da cana e da vinhaça. Isso é fundamental para a segurança dessa cadeia. A gente também busca projetos que tenham uma competitividade em termos de escala. Isso pode ser visto de algumas formas. O projeto está muito próximo à malha, portanto requer um investimento pequeno em termos de integração ao mercado de gás. Ou então tem cana suficiente para produzir vinhaça e, portanto, chegar a uma escala que justifica o investimento ou do que a gente chama de um gasoduto virtual, ou então uma malha de transporte que vai conectar esse gás à rede. Então, como eu falei, assim, realmente é uma abordagem individual, não tem somente um critério, são vários elementos que nós vamos avaliar para decidir qual que é o projeto atrativo e seguir à frente com uma parceria. Tem algumas perguntas de pessoas querendo vender biometano para a gente, perguntando quanto que a gente paga. Essa pergunta acho que é legal a gente falar lá individual no stand, então vou passar para outra aqui, tá? Este mercado. Como é que funciona essa integração de energia elétrica e gás que vocês estão vendo na usina? Fala um pouco mais sobre o retrofit e como isso seria para a Shell. A Shell seria... Estão me perguntando um pouco mais de detalhes sobre isso. Então, existem alguns modelos, tá? A gente pode trabalhar com um parceiro, com um investidor que vai pôr o financiamento, né, nesse projeto. Gostamos de trabalhar com projetos que já têm infraestrutura, que não são greenfield, que, portanto, têm um risco menor. E também tem um timing mais acelerado para poder produzir essa energia também. Com isso, a Shell também pode, eventualmente, oferecer algum tipo de financiamento nesse retrofit, mas isso tem que estar atrelado a garantias muito robustas. Com isso, a gente vira off-taker dessa energia, o que geralmente aumenta a atratividade desse tipo de investimento, porque tem a Shell do outro lado, com um crédito internacional e alguém que está buscando essa energia pelo longo prazo, né? Então, esse é o modelo, um de vários modelos que a gente usa. Também compramos energia da forma mais fácil possível, um contrato padrão de um dia a vários anos, a preços convencionais e incentivados. Então, trabalhamos com tudo, do mais vanilla a algo mais individualizado. Tem uma pergunta mais técnica aqui, mas eu vou fazer, né? Chamar o Tex, então. Acho que tem a ver com o gás natural, né? Esse biometano que está produzindo, qual é o poder calorífico dele? Ele é regulado, é o mesmo da ANP? Sim, ele é o mesmo da ANP e se não for a mesma qualidade que o gás da ANP ou especificação da ANP, a gente realmente vai ter que estudar até que ponto ele pode ser absorvido na malha de transporte, porque isso pode causar um problema eventualmente, especialmente numa escala maior. A preferência é justamente trabalhar dentro da especificação, porque isso ajuda com a venda e integração da commodity na cadeia existente. Tem uma pergunta aqui que acho que é derivada de outra, mas as empresas de EPC serão contratadas pela usina? A usina tem que contratar alguém? Ela tem que ter algum relacionamento com o fornecedor que vai construir o biodigestor? A usina terá um contrato com o parceiro, que aí vai ser responsável pela contratação dos EPCistas, etc. Tá? E aí a Shell entra na história justamente na área da compra e transferência de título do gás e trazendo ele para o mercado. Olha,
Tem perguntas aqui que são muito, muito técnicas, então eu vou fazer, mas não sei nem se a gente tem a resposta aqui, tá? Mas se a gente não tiver, depois a gente pode tentar explicar e tal. A gente não é nenhum cientista, não, pessoal. É Lagoa ou CSTR? Você sabe o que é isso? A gente vai responder depois. Então a gente não sabe o que é isso, pessoal. Foi mal. Bom, Nem então. perguntar, Taca. Não, a gente pode tirar dúvida depois. A gente é da área comercial, então, assim, a parte tecnológica não fica muito com a gente, né? Como vocês estão lidando com a sazonalidade e durante o off-season, como fica o contrato de fornecimento com a Shell? Eu entendi aqui que ele quer saber o seguinte: durante a safra tem gás. E quando não tem gás? Como é que vocês estão fazendo? Tá, então se você for um cliente nosso, a gente... Aí também depende muito do que vocês estão buscando. Querem biometano? Querem gás natural? Tá? A gente vai buscar entender exatamente qual que é o requerimento. Querem eventualmente o Segovia? Porque aí a gente consegue individualizar a proposta. Num cenário que o cliente quer um contrato inflexível, comprando a mesma quantidade de gás por ano, a gente integra o biometano, e o biometano não é pintado, né? Uma vez que ele entra na malha do gás e do transporte, ele é uma molécula como qualquer outra. Justamente por isso que precisa estar dentro da especificação da ANP. Ao fazer isso, tô falando que acabou, vamos lá. Ao fazer isso, a gente consegue incorporar o resto do nosso portfólio, que inclui gás de outros países, gás do pré-sal. Estamos trabalhando em investimento numa planta de GNL no Nordeste. Todo este portfólio nos dá uma flexibilidade de poder entregar gás de outras fontes para o cliente. Então, não necessariamente a gente tem que comprar o gás do ponto A e entregar no ponto B. Uma vez que ele está dentro da rede, ele faz parte de um portfólio que é usado para entregar o gás de forma flat, que é, acho que, um dos maiores diferenciais da Shell nesse mercado. Acabou. Palavras finais? Bem, como eu falei, estamos muito animados aqui com o potencial desse setor. A gente está vendo soluções inovadoras, tanto do lado tecnológico, mas também comerciais. Temos interesse em falar com outros parceiros, então, por favor, nos busquem aqui no stand e, se forem um pouco mais tímidos, temos o nosso e-mail também, que é o biometano@shell.com, e podem enviar suas dúvidas ou interesse, ou presencialmente ou por e-mail. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.